Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Minutos de Fé, com Padre Eric Simon. Shalom, peregrinos, bem-vindos ao nosso programa Minutos de Fé. Hoje é terça-feira, dia 8 de agosto de 2023. Peregrinos, hoje nós celebramos memória de São Domingos, pedindo a intercessão deste santo de Deus, testemunha do reino. Vamos juntos iniciar nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No início do nosso programa, antes de escutarmos a boa nova do Evangelho, vamos juntos fazer a invocação ao Espírito Santo. Reze comigo e peça ao Espírito Santo que venha sobre você, sobre todo o seu dia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Peregrinos, irmãos e irmãs, o Evangelho que nós vamos escutar nesta terça-feira, melhor dizendo, é o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 34. São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36, melhor dizendo. Vamos agora escutar o Santo Evangelho. Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a eles todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peregrinos, queridos irmãos e irmãs, ao olharmos para o Evangelho desta terça-feira, nós vamos perceber que os discípulos estão sozinhos no barco, suspensos entre o céu e a terra, distantes de um lado de terra e do outro lado de terra, no olho do abismo, remando entre as ondas do mar. Depois do corpo dado por nós, na multiplicação que aponta para a Eucaristia, no Evangelho que nós escutamos ontem, Jesus está ausente. É noite, o vento contrário. Os discípulos se matam de trabalhar para chegar com o barco, sãos e salvos na outra margem. Esta é a condição da Igreja, chamada a enfrentar o mesmo caminho de Jesus depois que ele subiu com eles ao monte e os enviou a todos os povos na terra. Aos olhos da carne, ele está ausente. Aos olhos da fé, ele não só
não é nenhum fantasma, mas está com os discípulos. É o Eu Sou, até o fim dos séculos. Ele está presente no amor fraterno. Mais que isso, ele está presente como amor fraterno. Este é o pão que há dentro da barca, sempre ameaçado pelo fermento dos fariseus, o egoísmo do qual os discípulos precisam acautelar-se. Nem sempre é assim, mas para a maioria das pessoas, é quando se vai a pique que se pede água, se grita pela salvação, independentemente do que se crê ou não se crê. Esse grito explode no coração: Senhor, salva-me! É a raiz imperdível da fé. Se esta consegue deitar raízes, a experiência da salvação frutifica na paz. Pedro é o símbolo de cada um de nós. Quando voltamos o nosso olhar para o Senhor e para seu chamado, temos confiança e conseguimos avançar. Quando, porém, fixamos nosso olhar nas dificuldades, nos amedrontamos e começamos, assim como Pedro, a afundar. O Senhor nos chama para termos confiança nele. Vem é o chamado de Jesus a Pedro. Pedro vai ao encontro do Senhor, mas quando tira o foco do Senhor e começa a olhar o vento, a água gelada, a escuridão daquela noite no meio do mar, junto do nada praticamente, ele começa a ficar com medo. E por isso grita ao Senhor: salva-me! Às vezes, na nossa dificuldade, nós também, ao vermos o tamanho da turbulência que nos encontramos, perdemos um pouco do foco que é Jesus. Mas precisamos olhar fixamente para Ele e também pedir ao Senhor: Senhor, salva-nos! Senhor, nos ajuda! E assim como o Senhor estendeu a mão a Pedro, Ele também estenderá a mão a cada um de nós e nos guiará sempre para o caminho da justiça, da misericórdia e da salvação. Peregrinos, no meio da tempestade que às vezes se encontra a sua vida, no meio da noite, do mar agitado, confie no Senhor. O Senhor te chama, vem! Vá ao encontro dele e tenha nele o seu objetivo, a sua meta, porque o Senhor sempre vai nos salvar. Agora você faz comigo as orações desta terça-feira. Comecemos pedindo sempre a intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, e esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peregrinos, agora é hora de abençoarmos as águas que estão próximas. Por isso, se você quer abençoar sua água, coloque próxima da onde você está nos escutando agora. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que pela água, fonte da vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água, para que nos proteja, e renovai em nós a fonte viva da vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com o coração puro e receber a vossa salvação, e que ela recorde a água do nosso batismo como fonte que jorra para a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus, nesta terça-feira, abençoe todas as águas.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Domingos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muita luz, muita paz, excelente dia. Antes de encerrar, quero dedicar este programa ao meu tio Tico, que ontem retornou para a casa do Pai. Que Deus, na sua misericórdia, o acolha no reino e que nos dê a graça e a misericórdia do seu consolo. Até amanhã. Shalom.